Glória e louvor a vós, ó Cristo. Na verdade, sois Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva, a fim de eu não ter sede. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou a mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. É a água que eu lhe der, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade."
A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: Que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: Ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos homens e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Quaresma, Jesus se encontra com uma mulher e transforma a vida dessa mulher, como quer transformar a nossa vida. É a primeira catequese de uma série de 3 catequeses batismais. Haja vista, o tempo quaresmal é também de preparação para os catecúmenos que serão batizados na Vigília Pascal. E para os já batizados, tempo de renovação da fé batismal. Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar. Sentou-se junto ao poço de Jacó. No original grego, Jesus sentou-se sobre o poço. Ao sentar-se sobre o poço, ou em cima do poço de Jacó, Jesus tornou-se o poço do Pai, o próprio poço do qual jorra água viva. Era por volta de meio-dia quando chegou uma mulher samaritana. O poço é também lugar de encontro e bate-papo. Mas ir ao poço por volta do meio-dia, sob o sol de rachar, é não querer se encontrar com ninguém. Mas lá estava Jesus, que disse à mulher: Dá-me de beber. Ela respondeu: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Havia inimizade entre judeus e samaritanos pelas seguintes razões. No ano 722 a.C., o reino assírio
deportou parte dos israelitas do Reino do Norte, onde ficava Samaria, que era formado por 10 tribos, enquanto o Reino do Sul era formado por 2 tribos, a de Judá e a de Benjamim. O rei assírio fez habitar nas cidades da Samaria povos pagãos, Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim. Os israelitas que lá estavam, isto é, os que não haviam sido deportados, e os pagãos que chegaram, passaram a conviver, selaram casamentos mistos, e o culto ao Deus único deu lugar ao sincretismo. Resultado, os judeus passaram a considerar os samaritanos como um povo mestiço, étnica e religiosamente impuro. Hoje existem cerca de 900 samaritanos que vivem em paz com os judeus. A propósito, trago 2 exemplos que tocam a nós. Os nordestinos somos considerados desprezíveis por alguns brasileiros do Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Alguns dos quais querem, inclusive, que o Nordeste seja separado do Brasil. Vale dizer ainda, os sul-americanos somos considerados menos americanos por alguns norte-americanos, principalmente estadunidenses. O nome disso é preconceito, xenofobia. Voltemos ao texto. Ao pedir que a samaritana lhe dê água para beber, Jesus derruba a barreira do preconceito. Sua atitude é de paz, amor, amizade, respeito. Disse Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pediria a ele e ele te daria água viva. Se daquele poço de Jacó as pessoas tiravam água para saciar a sede, de Jesus jorra água viva que sacia a sede de vida eterna. Quem beber da água que eu lhe der, disse Jesus, nunca mais terá sede. A água viva, na perspectiva da catequese batismal, é o Espírito Santo que recebemos no batismo como dom de Deus, dom para a vida nova em Cristo. Conforme Dom André Vital, a samaritana, indo ao poço para buscar água material, é convidada a beber da água viva que não se encontra naquele poço, mas que jorrará do lado aberto do crucificado, indicado pelo detalhe da hora desse encontro, por volta da hora sexta, como no Calvário. A samaritana teve 5 maridos, e o atual não era o dela. A união era, pois, irregular. Ou a samaritana era uma concubina, ou adúltera. Jesus quis saber a verdade da boca dela, que traduzia um coração ferido, para em seguida revelar a verdade, não para condenar a mulher, mas para curá-la, libertá-la, salvá-la. Importa salientar, os 5 maridos da samaritana simbolizam, entre outras coisas, os 5 deuses dos povos que, a partir do século VIII a.C., passaram a habitar a Samaria, ou seja, simbolizam a infidelidade dos samaritanos ao Senhor. Eles acreditavam apenas nos 5 livros da Torá, a lei de Moisés, mas misturavam o culto ao Senhor com o culto aos ídolos pagãos. Os 5 maridos mais o atual, que não era marido, é igual a 6, número da imperfeição. 7 é o número da perfeição.
Jesus é o verdadeiro homem da vida dela, que começou chamando de judeu, coração ferido pela inimizade entre judeus e samaritanos e preconceito. Depois chamou de Senhor, coração aberto para o diálogo, reconciliação, amizade. Depois chamou de profeta, coração aberto para a conversão. E finalmente chamou de Messias e Cristo, coração curado pelo Senhor. Jesus é o esposo e a igreja formada de mulheres e homens de fé é a esposa. O encontro da mulher com Cristo fez que ela deixasse o cântaro da água que hidrata o corpo para anunciar ao povo o homem cuja água sacia a sede da alma. Muitos samaritanos abraçaram a fé em Jesus através do testemunho daquela mulher. O encontro com Cristo leva ao sacramento do batismo, canal de santificação e salvação, pelo qual passa a água viva da nova e eterna vida. O encontro com Cristo torna-nos testemunhas da Boa Nova, discípulos e discípulas missionários, comprometidos com o Senhor, razão do nosso batismo. Para concluir, hoje é o Dia da Mulher. Unamos a nossa voz e as nossas mãos em defesa da dignidade da mulher, que assim como o homem, foi criada à imagem e semelhança de Deus. Unamo-nos no combate ao machismo e à misoginia. Deus abençoe todas as mulheres pela intercessão daquela que é a figura mais insigne da Igreja, abaixo apenas de Deus, o maior exemplo de mulher, Nossa Senhora, Maria de Nazaré. Confiantes, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Dia da Mulher, boa semana para todos, paz e bem.